Bem, outra parte da composição da Bíblia hebraica stuttgartense, nós temos a Massorá Magna, ou a chamada Massorá Gedolá, que significa as anotações maiores, não é? Essas anotações comumente é encontrada no que diz respeito à Bíblia hebraica na margem inferior. Ela é composta de duas ou no máximo três linhas, né, de anotações dos escribas, né? É uma espécie de concordância. Então, as anotações que foram feitas na Massora menor, Massora parva, que é justamente do lado horizontal, aliás, vertical, né? Do lado esquerdo da Bíblia hebraica, a Massora Magna vai justamente estender esse comentário, servindo como uma espécie de concordância, né, bíblica, ou concordância massorética. E tem a chamada Massorá Finalis. No final de cada livro, nós encontramos a quantidade de sedarim, de seções, não é? Quantidade de paraxá, ou parashiot, que são os parágrafos, dentre outras informações. É uma espécie de anotações que trabalham um pouco a parte de estatística, né, de cada livro. Temos o chamado aparato crítico, onde ele vai trazer informação sobre as variantes textuais, aonde possivelmente tal termo aparece em tal manuscrito de uma forma diferente. A gente vai trazer essas informações no aparato crítico. É justamente um bloco de anotações que vai aparecer abaixo da Massora Magna, não é? Vamos adiantar aqui essas anotações, não é? E vamos chegar aqui que é a parte principal, né? Então, se vocês observarem bem, né? Nessa parte aqui, olha, você vai de citação bíblica, né? Isso aqui é uma folha da BHS. Então, capítulo 4, versículo 20 ao versículo 30. Aqui é o nome do livro, né? Aqui você vai encontrar o número da página, né? E aqui, esse número aqui menor é justamente a questão dos versículos, né? Aqui, na parte, essa parte aqui lateral aqui, ó, é justamente a Massora parva, a Massora menor. E essas três linhas aqui, olha, é a chamada Massora anotações maiores, Massora magna. E esse bloco aqui, maior, que vocês vão encontrar aqui no texto, né, é chamado aparato crítico. Eu vou tentar passar aqui um outro slide, que talvez a gente vai ter uma visibilidade aqui melhor, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo aqui observar esses círculos que estão aparecendo, né? Em cima de algumas palavras. Olha, aqui um círculo, aqui outro círculo, aqui outro círculo, outro círculo, outro círculo e outro círculo. Esses círculos aqui indicam, né, algumas observações dos copistas que vai justamente remeter você para a chamada Massora parva. Talvez, com muito esforço, vocês irão conseguir aqui enxergar, não é, a letra R com um ponto em cima, não é? A letra Gimel. Isso aqui indica que nós devemos observar essas consoantes não como consoantes em si, e sim como numeral. Então, por exemplo, aqui a palavra Bereshit, certo? Ela aparece 5 vezes aqui no livro do Gênesis. Então, ela está sendo representada pela letra R.
que é justamente, não é, a quinta letra do alfabeto hebraico, certo? Vamos passar aqui para observar mais. Pronto, aqui nós temos dessa parte aqui, da linha aqui, olha, esse bloco aqui de 3 linhas, né, é justamente a Massora Magna, não é? E abaixo aqui nós temos justamente o chamado aparato crítico. Se vocês observarem aqui, olha, onde tem CP, né, capítulo 1, e versículo 1, não é? A palavra lá, Bereshit, aqui está dizendo aqui, ó, tá dando aqui a informação, né? Essa informação aqui você vai encontrar essa leitura aqui com uma ficha que o manual da Bíblia hebraica, né, ele traz, que vai lhe capacitar a fazer leitura, porque aqui você vai encontrar, por exemplo, aqui você tem a expressão em grego, né? Então seria interessante já que tivéssemos sido alfabetizados em grego, né? Então aqui tem Brecete, véu, né? Que é provavelmente Barecete, né? Entre aqui, parênteses, você tem menos sete, Samar, Barashit. Possivelmente aqui significa Pentateuco Samaritano, teria que verificar, né? Esse sinalzinho aqui, olha, que é uma letra gótica, representa justamente a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, né? Temos aqui mais aqui uma expressão gen, não é? E aqui uma expressão em hebraico. Esse CF aqui é conforme, né? Então, a ficha do manual da Bíblia hebraica traz os principais símbolos que nós vamos encontrar aqui no aparato crítico, certo? Essa fichinha, ou essas fichinhas, eu estarei enviando para vocês. Então, é interessante que dentro do possível, com essas fichinhas vocês tentem fazer essa leitura aqui, não é, do aparato crítico, que eu irei enviar também aqui via slide. Então nós temos aqui esse slide com a Massora Magna, né, do aparato crítico. Aqui nós temos melhor aqui, olha, o aparato crítico. Então aqui você observa, olha, o sinal aqui. O símbolo da Septuaginta, ele está no alfabeto gótico. Tem aqui o sinal de mais, que você vai observar lá na ficha que eu irei enviar, que significa que foi adicionado. Aí aqui tem a expressão aqui em grego, né? Kai bala a delta kai aikomai alteis, conforme Josué 17:11. E essa expressãozinha aqui em hebraico, certo? Então, exercitando com a ficha que eu irei enviar, não é? Tentem, nesse primeiro momento, ignorar aquilo que você de fato não foi ainda instrumentalizado para poder ler, no caso aqui do grego, né? Mas os símbolos aqui vocês irão encontrar justamente na ficha que eu estarei disponibilizando para vocês, tá certo? Vocês treinarem. Temos aqui mais um aparato, olha, certo? Aparato crítico, mais outro aparato, dá para a gente exercitar bastante, né? Certo? Mais outro aqui, olha, aparato, ok? E aqui um pouco de variantes textuais, de uma forma rápida, né? As variantes textuais foram as intervenções dos copistas durante o processo redacional. Eles alteraram algumas vezes de uma forma involuntária e outras vezes de uma forma intencional,
não é? Uma forma involuntária aqui, um exemplo, né? Leitura errônea de letras de aparência semelhante. Por exemplo, o Dalet e o Resh, não é? O próprio Talmud, ele vai falar sobre essa dificuldade, né? Que vai ocorrer nesse processo aí, redacional. E aqui nós temos uma variante intencional, né? Juízes capítulo 18 e versículo 30, né? Se você pegar lá BHS, você vai encontrar essa expressão e vai perceber que aí aparece uma letra suspensa, né? Que é o num. Originalmente essa palavra aqui aqui é marcada, né? Vamos ler aqui, começando daqui, olha. Então você tem aqui Ben, Gerson, Ben. Então originalmente você tem aqui o Mem com o Rolen, o Shim com o Segol e o Re. Então Moshe. Esse contexto aqui envolve justamente a questão da prática, não é? De idolatria, filho de Gerson, filho de Moisés, não é? Envolvido aqui dentro de um contexto de idolatria. Então, o escriba, para tentar preservar a imagem de Moisés por tudo que ele, todo o seu legado, né? Como legislador, como libertador, como profeta, né? Do povo de Israel, ele vai justamente colocar aqui um num suspenso e um patar e debaixo do mem um shevá. Então ler-se agora Menaché, Menaché. Então algumas versões em português você vai encontrar filho de Moisés, neto de Moisés ou filho de Manassés. Então foi em virtude dessa intervenção aqui do escriba, né? Só que hoje é possível você fazer essa correção porque temos várias testemunhas do Antigo Testamento, né? Então aqui foi uma intervenção intencional, ok? Então eu espero que vocês produzam um texto com as partes principais desta videoaula e envie para o meu e-mail. Shalom, Lehitraot, paz.